Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. E nós começamos pedindo desculpas a vocês, porque afinal de contas essa nossa videoaula, devido a problemas técnicos, teve que demorar um pouquinho mais para ser postada. Mas em todo caso, aqui está ela. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas e a todos vocês que estão compartilhando com outras pessoas as nossas videoaulas. Muito obrigado, vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Lembro ainda que já temos uma fanpage funcionando no Facebook. Nessa aula vamos introduzir um assunto muito importante para a parte de linguagens nos concursos, em especial para as provas de interpretação de texto e para a parte de redação. Vamos introduzir a intertextualidade. Bem, cada texto que nós lemos é feito a partir da leitura de outros textos, tanto orais quanto escritos. Por isso, a prova de redação de um concurso será feita a partir da leitura de outros textos, como de jornais, revistas e por aí vai. Um texto em si só tem sentido se entrar em contato com outros textos. Digamos assim como uma pessoa também só existe se for em contato com outras pessoas. E a redação de uma prova de concurso só tem sentido se for em contato com outros textos. Em primeiro lugar, com a própria proposta de redação. Em segundo lugar, com textos motivadores. Em terceiro lugar, o repertório de textos que o candidato tem com o assunto proposto. E por aí vai. Não vai acabar nunca se nós formos falar de todos os textos que possuem relação com a prova de redação. E a redação é mais um texto que só tem sentido se for em contato com outros textos. Agora vamos entender o conceito de texto e a forma como foi abordado ao longo da história da linguística textual. Para isso vamos nos basear nas ideias da teórica Ingoldor Koch. Primeiro, vamos identificar um primeiro momento, que foi na década de 1960. Nessa época, o texto foi entendido pelos teóricos como uma entidade abstrata, constituído por elementos e regras a serem determinados pela linguística textual. Nessa época, estudaram-se os mecanismos de coesão textual, que, como nós já dissemos em outras videoaulas, é o conjunto de mecanismos que são usados para a ligação entre as diversas partes de um texto. Nessa época, na década de 60, entendia-se coesão textual e coerência textual como sendo a mesma coisa. Agora, se você assistiu às nossas videoaulas sobre coesão textual, você sabe que não são a mesma coisa. Um texto pode ser coeso sem ser coerente, assim como pode ser coerente sem ser coeso. Na década de 1970, ocorreu o que Ingoldor Koch chamou de virada pragmática. O que aconteceu? O conceito de texto começou a ser ampliado. Isso aconteceu com o auxílio de diversas teorias, como a teoria da atividade verbal, a teoria dos atos da fala, e por aí vai. Nessa época, aos pouquinhos, começou a se fazer uma separação entre os conceitos de coesão e coerência textual. Na década de 1980, a linguística textual começou a incorporar uma série de mecanismos ligados ao processamento textual. Aos poucos, as ideias de coesão e coerência textual começaram a cada vez mais ser entendidas como entidades diferentes. Passaram a ser vistas muito mais de forma conjugada, mas não sendo mais a mesma coisa. A década de 1990 foi marcada por mais uma mudança radical. O texto passou a partir de então a ser visto como mais um elemento de interação social, que constroem interativamente os objetos de discurso, assim como as mudanças propostas de sentido. Vamos entender intertextualidade como um conceito ligado ao sentido que um texto tem em contato com outros textos. Como já dissemos, um texto só tem sentido em contato com outros textos. Todo texto é um intertexto.
Numa prova de concurso, a parte de interpretação de textos é onde entram uma série de fatores que tornam a leitura de um texto como dependente da leitura de outros. Muitas vezes o fator que modifica o sentido de um texto é o contexto, ou seja, o conjunto de situações que estão ligadas a um determinado fato. Existem tantos tipos de intertextualidade que seria impossível falar de todas elas numa única videoaula. Mas vamos falar de alguns que são conceitos importantes para a prova de concurso. Importante, quero deixar bem claro uma coisa, não é importante se saber a nomenclatura. Importante é o seguinte, é sabermos que tipos de intertextualidade são essas. Isso nos permite avaliar o que essas intertextualidades provocam na leitura de um texto. O primeiro tipo de intertextualidade é a epígrafe, que é um pequeno trecho de um outro texto que tem sentido com o novo texto. Esse sentido, vamos dizer assim, é uma relação pressuposta, sendo que a epígrafe não se mistura com o novo texto. Em geral, é colocada no início do capítulo de um livro. Isso é feito para se acompanhar a indicação da autoria. Outro tipo de intertextualidade é a citação, que é um trecho de um outro autor que é introduzido no texto novo entre aspas. Ou então é introduzido com recuo. Nesse caso, sempre se faz uma alusão à fonte. Outro tipo é a paráfrase, que é o comentário sobre um texto de um outro autor que é posicionado na obra com as mesmas palavras do autor. Nesse caso, é preciso que o novo autor esclareça que aquele texto não é de sua autoria. Ele precisa citar a fonte pesquisada. Bem, esses são alguns casos em que se introduz um texto de outra pessoa mencionando as fontes originais. Existe ainda a chamada intertextualidade implícita. Nesse caso, em um outro texto é inserido um outro texto, por sua vez, já conhecido. Esse texto que é inserido pertence a um outro autor, e nesse caso não se menciona a fonte. Isso se faz com vários objetivos possíveis. Seguir a orientação argumentativa do texto original, pode ser contradizer esse texto original. Pasmem que em alguns casos é até ridicularizar esse texto original. Só que o que se espera tanto do leitor quanto do ouvinte é que ele conheça esse texto original. A intertextualidade estilística ocorre quando um autor imita, em alguns casos muda, as palavras de um texto original. Texto original esse que se pressupõe ser conhecido. Dependendo do teórico, vai se entender intertextualidade estilística como sendo um caso da intertextualidade implícita. Eu, em parte, concordo com esses teóricos, mas tem outros que não veem dessa maneira. Bem, em todo caso, como eu já disse, o importante não é saber a nomenclatura, e sim saber o efeito que essas intertextualidades provocam. O efeito que essa intertextualidade vai provocar na leitura de um texto. Ou o texto que vai ser escrito na redação, que vai ter intertextualidade tanto com a proposta de redação, quanto com os textos motivadores, quanto com o repertório de textos que o candidato já tiver, e por aí vai. Por isso é importante que o candidato a um concurso mantenha o hábito de ler, pelo menos que diariamente, alguma coisa dos jornais e revistas em circulação no país. Isso para se manter atualizado. Agora vamos analisar uma questão que caiu na prova do Enem de 2015. Isso para nós entendermos de que maneira a intertextualidade é cobrada numa prova de concurso. Como estamos na era digital, foi necessário rever os velhos ditados existentes e adaptá-los à nova realidade. Veja abaixo. 1. A pressa é inimiga da conexão. 2. Amigos, amigos, senhas à parte.
3. Para bom provedor, uma senha basta. 4. Não adianta chorar sobre arquivo deletado. 5. Mais vale um arquivo no HD do que 2 baixando. 6. Quem clica, seus males multiplica. 7. Quem semeia e-mails colhe spam. 8. O fim justifica os e-mails. Nesse texto, há uma reinterpretação de ditados populares com o uso de termos de informática. Essa reinterpretação: A. Torna o texto apropriado para profissionais de informática. B. Atribui ao texto um caráter humorístico. C. Restringe o acesso do texto por público não especializado. D. Deixa a terminologia original mais acessível ao público em geral. E. Dificulta a compreensão do texto por quem não domina a língua inglesa. Mais uma vez eu peço para que vocês deem uma pausa antes que eu dê o gabarito. O gabarito é letra B. A intertextualidade está presente no sentido de que o autor criou enunciados com as mesmas marcas linguísticas de ditados populares, mas que, na verdade, não pertencem ao repertório de tais ditados. Com que objetivo o autor fez isso? Com o objetivo de ironizar certos fatos da chamada Era Digital, adaptando ditados populares a essa nova era. Ou seja, como diz o gabarito letra B, atribuir ao texto um caráter humorístico. Qualquer pessoa que saiba trabalhar com computadores entende tal texto. Assim sendo, as letras A, C e E são absurdas. Não é preciso ser profissional de informática, nem público não especializado, nem tampouco dominar a língua inglesa para entender ou acessar o texto. E mais absurdo ainda é dizer que tais fatos inexistentes seriam garantidos pela releitura feita por ditados populares. A letra D não é absurda, mas, na verdade, não foi visando tornar a terminologia mais acessível ao público em geral que o autor fez releitura de ditados populares. Foi para ironizar os fatos da chamada Era Digital, ou seja, dar um caráter humorístico, conforme diz o gabarito letra B. Nessa aula começamos a falar sobre intertextualidade, que é uma ferramenta para a interpretação de textos que se baseia na interpretação de texto em diálogo com outro texto. Na próxima aula vamos falar sobre mais uma dessas ferramentas, que é a coerência textual, que está ligada à possibilidade de se estabelecer sentido para um texto. Com isso, estaremos estudando mais um atributo de uma boa redação, bem como estaremos dando importantes dicas para a parte de interpretação de texto. O Aprenda a Língua Portuguesa vai ajudar você a fazer a tua prova de concurso. Muito obrigado e aguardem a nossa próxima aula.